Olá, hoje o RDTV recebe o deputado estadual pelo PROS, João Batista, que é também o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, falando sobre os primeiros trabalhos aí junto à Assembleia e também sobre a paralisação marcada para hoje do funcionalismo público estadual. Nós já entrevistamos o deputado assim que ele foi eleito. No final dessa entrevista eu vou deixar o link para você acompanhar aí as ideias dele. Hoje a gente vai conversar um pouco das factualidades da Assembleia, né? Obrigada novamente por ter aceito o nosso convite, deputado. Olá, eu que agradeço o espaço mais uma vez. Vamos já iniciar pela paralisação, que é algo que já está acontecendo, hoje vai ter ato, né? O senhor tem recebido muito os servidores, já que o senhor fez parte aí, né? É servidor, enfim, mas como é que está essa aproximação, essa comunicação com o servidor público estadual? Então, nós tivemos já, estamos mantendo esse contato próximo com o Fórum Sindical. Ontem mesmo estivemos na reunião ali na Assembleia de Servidores Penitenciários. O pessoal decidiu estar participando aí, junto com todas as outras categorias, nas manifestações. E existem as particularidades de várias outras carreiras, mas existe aí a luta coletiva. Acho que a principal delas é essa questão da manutenção do poder de compra do salário. Muito se faz através do governo do Estado, com campanhas milionárias, tentando ludibriar a cabeça do cidadão, dizer que os servidores são marajás, que não produzem, que ganham altos salários, se aproveitam de algumas categorias que têm um salário razoável para querer transparecer para a sociedade que todo servidor ganha aquele salário, quando ele deixa de mostrar que a grande maioria ganha entre 3 e 5 salário mínimo. E deixa de passar para a sociedade que o RGA é a recomposição da inflação no salário desses profissionais. O profissional da imprensa aqui, anualmente, a empresa é obrigado a recompor a inflação do salário dele. O salário mínimo é recomposto à inflação anualmente. Um profissional liberal que tem um produto, vende um produto, ele tem que, periodicamente, recompor o preço do seu produto para que não perca o poder de compra, né, daquilo que ele ganha. E o governo, ele tenta ludibriar a sociedade, mostrando como se o RGA fosse ganho real, como se quiséssemos aí 20%, 30%, 40% em cima dos nossos salários. Qual vai ser a proposta que o senhor vai trazer aí para a Assembleia em relação especificamente ao serviço público nesse instante, né, que há aí, eles estão com indicativo de greve, em estado de greve, com a paralisação hoje. Ontem até a gente já recebeu aqui também o presidente do Sintep falando que está havendo até retirada de direitos. Como parlamentar agora, de que forma que o senhor pretende atuar? Está sendo retirado os direitos de muitas categorias. Para você ter uma ideia, a Lei Complementar 421, que é a lei que dá o direito à aposentadoria especial para as agentes penitenciárias femininas, ela não está sendo cumprida pelo governo do Estado. Essa lei ela foi votada com base em estudos que foram realizados. Nós temos um estudo realizado no Estado de São Paulo por um psiquiatra, sociólogo muito famoso, que apontava o seguinte, que o tempo de vida saudável de um agente penitenciário é no máximo 45 anos. Porque é considerado a segunda profissão mais estressante do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho e segundo estudos apontados por esse psiquiatra. Então o governo ele simplesmente passa por cima, né, sob o julgo de que todos são iguais, mas nem toda profissão ela é igual. Então não só esses direitos dos servidores do sistema penitenciário, servidores de diversas categorias estão tendo seus direitos aí arrancados, e se os trabalhadores do serviço público, que são os colaboradores do governo do Estado, se eles não abrirem os olhos, se eles não se mobilizarem e se não lutarem por seus direitos, logo, logo, com certeza, estarão tendo que fazer jornada, alguns já fazem jornada dupla, tem que fazer bico para complementar seu salário, mas logo, logo, todos vão ter que fazer isso. Nós temos uma carga horária de 40 a 40 horas, de 40 a 44 horas semanal de trabalho, como todo trabalhador, e muitos daqui a pouco vão ter que trabalhar no horário noturno, se quiser cumprir com seus compromissos junto à sua família e quiser complementar a sua renda. O senhor concordou com o pacote fiscal que o governador Mauro Mendes levou à Assembleia? Foi aí o pacto, chamado Pacto por Mato Grosso? Não, na verdade, esse Pacto por Mato Grosso não é pacto nenhum. Porque pacto é aquilo que você reúne todos os entes e discute. O pacote ele veio de lá para cá, veio do governo do Estado, enfiou de goela abaixo
em vários setores aí, sem discussão, porque 30 dias, não teve 30 dias de discussão para o governo poder aprovar. Aprovou com um grupo de parlamentares que já estavam de saída, já estavam apagando as luzes da Assembleia Legislativa. É legítimo? A lei permite? Permite. Mas, do meu ponto de vista, não é moral, porque o impacto disso ele vai ser para toda a sociedade. E aqueles que foram eleitos para estar trabalhando pela sociedade nos próximos 4 anos, que é quando vai viger esse pacote, não tinham sentado na cadeira. Então o governador ele patrolou a atual legislatura. Faltou respeito do governo do estado com os atuais deputados e eu acredito que nós vamos ter tempo de estar alterando alguns pontos desse pacote que o governador mandou para a Assembleia. Que pontos que o senhor poderia apontar que precisam ser alterados? Eu acho que alguns deles, por exemplo, com relação à questão do FETAB. Eu, particularmente, embora tenha pegado ali o projeto que foi mandado, nós não tivemos tempo hábil para fazer um estudo. Se realmente aquela lei do FETAB ela vai beneficiar o Estado, vai beneficiar a sociedade, ou se era apenas um engodo para poder acalmar o chamado setor produtivo, o agronegócio, como eles falam. Ali você vê, tem parte do projeto ali, dá uma média de R$1, R$2 para saco de soja, para saco... Quer dizer, é coisa ínfima. É coisa ínfima. Essa história de que o agronegócio, ele é realmente o trem que puxa a economia do estado de Mato Grosso, tem gerado alguns empregos, mas a agricultura familiar gera muito mais emprego e não tem esse incentivo. Está tentando aí a todo custo extinguir, agora graças a Deus como a emenda foi feita na Assembleia, ter um prazo para se criar um instituto. Mas o Intermate, por exemplo, a Impaer, por exemplo, que é uma entidade que atende principalmente o pequeno produtor, o governador queria extinguir. Ou seja, políticas voltadas para os grandes produtores, aqueles que se enriqueceram às custas do povo do Mato Grosso, tem muitas políticas para beneficiá-los. Aquelas políticas voltadas para os pequenos produtores, você vê que além de ser com pouco investimento, ainda é com muita má vontade por parte do governo do estado. Bom, ainda nessa linha, já iniciou um movimento aí por parte do deputado Wilson Santos para criar novamente a CPI da renúncia fiscal. O senhor é um dos deputados que apoia aí. Essa CPI, ela já houve outras CPIs, né, por 2 vezes, não trouxe resultados. O que vocês pretendem fazer para que haja algum resultado a partir desse movimento? Até parte de vocês, os novos que estão chegando, estão buscando aí oxigenar, né? Como é que o senhor acredita que pode trazer resultado dessa CPI? Então, eu acho que a Assembleia Legislativa ela tem que dar uma dinamizada nas suas ações, né? Nós temos que sair dessa questão de políticos ir para ali para fazer negócios e começar a fazer políticas públicas verdadeiramente. E eu acho que fazer políticas públicas é fiscalizar também os desvios de recursos. O recurso que falta hoje na saúde, que falta na educação, que falta na segurança pública, muito desse recurso foi por bolso de pessoas que se uniram, o público e o privado, para poder desviar esses recursos. Então eu acho que uma investigação bem apurada, principalmente com relação a essas renúncias e isenções fiscais que foram concedidas, poderá trazer de volta recursos para as áreas prioritárias aqui na gestão pública. Eu sei que a briga vai ser grande, porque existem grandes interesses por trás dessa questão das isenções fiscais. Tem muita gente que ficou rico às custas e negociando incentivo fiscal entre 4 paredes, e não sou eu que estou falando. Basta pegar os processos aí dos últimos políticos que fizeram delação premiada e que estiveram junto com os governos passados, que você vai confirmar. Isso já está na justiça, já está na imprensa, a sociedade já conhece. O grande problema vai ser você meter a mão nessa cumbuca. Porque, diga-se de passagem, nós estamos mexendo com pessoas muito poderosas e que vão perder a chupeta e que não vão aceitar assim de forma tão fácil. Vocês já buscaram ou pensam em buscar, por exemplo, o apoio do Ministério Público para trazer aí documentos ou se unir a esse trabalho da CPI? Olha, na verdade, essa CPI ela não pode trabalhar sozinha, né? Ela precisa contar com o apoio do Ministério Público estadual e federal, porque existem aí recursos federais envolvidos. Essa CPI ela precisa contar com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a Justiça Federal, com as controladorias, com as advocacias, ou seja, todos os órgãos fiscalizadores estaduais e federais têm que se envolver nisso. Nós estamos falando
num quantitativo vultuoso de recurso, que muitas vezes é desviado. Eu tenho, por exemplo, eu guardo isso para mim, de uma reportagem que eu assisti, em que, por falta de recurso, a UTI neonatal de Rondonópolis teve que ser fechada. E aí uma mãe entrando na justiça pedindo liminar para conseguir internar a sua filhinha de pouco mais de 1 ano, né, numa UTI. Conseguiram aqui em Cuiabá, na metade do caminho essa criança veio a óbito. Isso acontece porque pessoas roubaram dinheiro. Essas pessoas que estão roubando estão matando gente, estão matando crianças. E isso não pode acontecer, e não é possível que os outros órgãos, como o Ministério Público, como o Judiciário, o Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa, fechem os olhos e façam de conta que não é nada. Isso não pode continuar acontecendo. Nós vamos cobrar a participação desses órgãos também. Mudando um pouco de assunto, um outro tema que tem movimentado aí a Assembleia Legislativa é a abertura da vaga, né, para o Tribunal de Contas do Estado. E aí o senhor compõe aí um bloco, Resistência Democrática, que tem levantado a possibilidade, né, o deputado Valdir Barranco já se colocou à disposição. O senhor acredita que esse vai ser o nome que vocês vão encaminhar como proposta para essa vaga? Eu acredito que o deputado Valdir Barranco seria um bom nome para ir para a Assembleia Legislativa. Esse tempo que ele tem, já foi prefeito, deputado aí do segundo mandato, já tem uma larga experiência e, graças a Deus, não está envolvido em casos de corrupção. Então, seria uma alternativa. Mas, na verdade, ainda tem muita água para rolar, tem muita conversa para ser feita, tem que se analisar quando um sai, quem que entra na sua vaga, porque hoje o nosso objetivo seria realmente uma boa renovada na política no estado de Mato Grosso, de vir pessoas com mente aberta, pessoas com gás, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer alguma coisa de útil, e que não fique pensando apenas no que ele vai fazer daqui a mais 4 anos. Eu acho que reeleição, por exemplo, é uma consequência do trabalho. Se o camarada não trabalhou bem nos últimos 4 anos, mas infelizmente alguns, quando põem o pé dentro da casa, começam a preocupar com as próximas eleições. Então, até isso nós temos que analisar. Quem virá para casa vai trabalhar verdadeiramente pelo povo ou vai trabalhar para um segmento? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se decidir. Bom, para a gente encerrar, então, o senhor veio aí de um histórico de muita atuação como sindicalista, como representante da sua categoria, hoje é um parlamentar. O que o senhor percebeu de diferente? Como é que foi esse princípio aí de vida como deputado estadual e o que o senhor espera dos seus trabalhos na Assembleia? Olha, nós temos aí 10 anos de luta sindical, 8 anos de criação do Sindicato do Servidor Penitenciário, com grandes avanços, e nenhum desses avanços aí foi conseguido apenas sentando na mesa. Foi com muita luta, inclusive colocando a nossa vida em risco, levando os nossos companheiros à realidade que se eles não trabalhassem pelo sistema penitenciário para melhorar a segurança pública no estado de Mato Grosso, também não seriam vistos e também não seriam valorizados pela sociedade. A gente conseguiu grandes avanços nesse sentido, principalmente. O servidor do sistema penitenciário hoje, ele é muito mais valorizado pela sociedade do que era 10 anos atrás. E eu acredito que na Assembleia Legislativa nós vamos ter espaço para fazer esse trabalho também, mas não só voltado para a questão do servidor público. Mostrar para a sociedade que o executivo é importante para arrecadar o recurso e investir em políticas públicas. O legislativo é importante para criar as regras de investimento, né, e de como que o servidor público vai trabalhar. O judiciário é importante para julgar aquelas leis. Então, cada um desses órgãos tem sua importância, mas nenhum deles vão trabalhar certinho se o verdadeiro fiscal, que é a população que paga o imposto, não acompanhar e não cobrar aqueles que eles elegeram. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui novamente. A gente continua acompanhando aí os trabalhos na Assembleia. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço novamente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Conversamos com o deputado João Batista, do PROS, deputado estadual e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso site, o RD News, no destaque lá no RD News e também no nosso canal do YouTube com uma chamada no Facebook. Assista, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.